Os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para 50 milhões de dólares, o maior valor já oferecido contra um estrangeiro. O Trump tomou essa decisão recentemente, deixando claro que ele vai até o fim nessa caçada. O Maduro, ele não está sendo perseguido apenas por rivalidade política, ele é acusado de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e liderar o chamado Cartel de Los Soles, um esquema que teria conexões com cartéis internacionais, como o de Sinaloa. Para Washington, ele é uma ameaça direta à segurança nacional. E para mostrar que não tá para brincadeira, os Estados Unidos enviaram destroyers com mísseis guiados para a costa da Venezuela numa demonstração clara de força militar. Nesse vídeo a gente vai entender os detalhes dessa ofensiva e o que pode mudar aí para o futuro da Venezuela e o futuro de Maduro. Vamos entender o que está acontecendo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A notícia de que os Estados Unidos estão caçando Maduro se espalhou rápido, e deixou bastante gente surpresa aí. O Trump mostrou mais uma vez que não tá para brincadeira nesse seu último mandato aí na presidência. Mas como que as coisas chegaram a esse ponto? Todo mundo lembra que a Venezuela foi um dos países atingidos pelo famoso tarifaço imposto por Trump. E foi aí que Maduro começou a se revoltar com a situação. Mas não é apenas por causa de um chilique que os americanos estão atrás do ditador. A questão vai muito além disso e envolve acusações pesadíssimas. Desde 2020, Maduro é investigado por narcoterrorismo, tráfico de cocaína e por utilizar organizações criminosas para infiltrar drogas, em especial cocaína misturada com fentanil, dentro dos Estados Unidos. Ele é apontado como chefe do chamado Cartel de Los Soles, um grupo formado por militares de alto escalão da Venezuela que teria conexões tanto com paramilitares quanto com cartéis internacionais, incluindo o famoso cartel de Sinaloa. Esses cartéis, aliás, já foram oficialmente classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. As autoridades norte-americanas afirmam que Maduro teria participação direta no tráfico internacional de drogas, atuando em aliança com poderosas redes criminosas como o Cartel de Los Soles, composto por militares de alto escalão da Venezuela, de acordo com a organização. Antes, grupos como o Cartel de Sinaloa eram vistos apenas como organizações criminosas transnacionais, ou seja, quadrilhas que atuam além das fronteiras em vários países. Isso restringia a resposta dos Estados Unidos a operações policiais tradicionais, como investigações, apreensões e prisões. Mas, agora, com a nova classificação de organização terrorista estrangeira, o jogo mudou completamente. Essa definição abre espaço até para uma verdadeira guerra financeira. E os Estados Unidos podem aí, por exemplo, congelar todos os ativos ligados a esses grupos no sistema financeiro global. E qualquer banco aí, empresa ou pessoa que fizer negócios com eles passa a correr o risco de sofrer sanções pesadas. Segundo a procuradora-geral Pam Bondi, a DEA já confiscou mais de 30 toneladas de drogas ligadas ao regime de Maduro, além de apreender bens que ultrapassam 700 milhões de dólares, incluindo jatos privados e carros de luxo. Enquanto isso, o povo venezuelano segue mergulhado na fome e na miséria. Em um vídeo publicado no X, a Bondi, ela ainda reforçou, Maduro seria um dos maiores narcotraficantes do mundo e representaria ali então uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. A tensão entre os governos Trump e Maduro atingiu um nível muito mais sério do que parece à primeira vista. No dia 7 de agosto desse ano, os Estados Unidos anunciaram que dobraram a recompensa por informações que levem à captura ou condenação aí de Nicolás Maduro. O valor saltou de 25 milhões para 50 milhões de dólares, tornando-se então um marco histórico. Nunca antes nos Estados Unidos ofereceram então uma quantia tão alta pela captura de um estrangeiro. O governo dos Estados Unidos anunciou um aumento histórico na recompensa por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fixando o valor em 50 milhões de dólares, cerca de 279 milhões de reais. Segundo a declaração feita nesta última terça-feira pela porta-voz da Casa Branca, o governo dos Estados Unidos pretende usar todos os elementos do poder americano para barrar a entrada de drogas no país. Ela também reforçou que, para Washington, Maduro não é um presidente ilegítimo. Onde está Maduro?
Apesar da recompensa milionária e de toda a pressão, Maduro não está exatamente sumido ou em fuga. Nos últimos dias, inclusive, ele chegou a fazer algumas declarações públicas. O que acontece é que ele vem enfrentando um crescente isolamento diplomático, tentando se esquivar das consequências da pressão política cada vez mais intensa que o cerca. Os Estados Unidos querem reunir provas que mostrem até onde vai a sujeira envolvendo Maduro. E não é só o presidente que está na mira, tá? O comandante das Forças Armadas aí da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, e o ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello Rondon. Esses também aí possuem recompensas fixadas pelos Estados Unidos para quem fornecer informações sobre eles. Ambos aparecem publicamente defendendo Maduro e, justamente por isso, são vistos também como suspeitos de participar diretamente dos esquemas criminosos ligados ao regime. Vale lembrar que essa disputa não começou agora, ela vem desde os primeiros anos do governo Trump. Em janeiro de 2025, a recompensa pela captura de Maduro já havia sido elevada de 15 milhões para 25 milhões de dólares. Segundo o site Exame, esse aumento fazia parte de uma estratégia de pressão política e econômica que os Estados Unidos vêm aplicando desde 2020. Para piorar, Trump assinou um decreto autorizando o uso de força militar contra cartéis latino-americanos, o que elevou ainda mais atenção. Como demonstração de poder, os Estados Unidos enviaram então 3 navios de guerra, os temidos destroyers, com mísseis guiados, para ficarem posicionados na costa da Venezuela. Esse contingente inclui ainda cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais prontos para agir a qualquer momento. A agência Reuters informou no início da semana que os destroyers com mísseis são parte dos esforços contra os cartéis de droga. Ainda de acordo com a agência, 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam enviados para águas latino-americanas. De acordo com a agência de notícias Reuters, essa movimentação aconteceu logo após os Estados Unidos anunciarem uma operação antidrogas no Caribe. A medida deixou claro que se trata de uma nova escalada nas tensões com a Venezuela, e tudo indica que a situação pode estar apenas começando a esquentar. A reação de Maduro. Na segunda-feira, dia 18, justamente no mesmo dia em que os destroyers americanos foram enviados para a região, Nicolás Maduro fez um anúncio em tom de desafio. Sem mencionar diretamente os navios, ele declarou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos como resposta ao que classificou como ameaças dos Estados Unidos. Além disso, ele prometeu ativar milícias camponesas e operárias em todas as fábricas e locais de trabalho da Venezuela, numa clara tentativa de mostrar força diante dessa pressão externa. Para garantizar a cobertura com mais de 4.500.000 milicianos ameliados de todo o território nacional. Milícias preparadas, ativadas e armadas. O governo da Venezuela também reagiu ao aumento da recompensa, classificando a medida dos Estados Unidos como uma manobra política grosseira e uma simples ação de propaganda, para desestabilizar o país. O chanceler Ivan Gil, ele foi ainda mais duro, Ele chamou a iniciativa de patética, reafirmou que Maduro segue como um presidente legítimo e acusou os americanos de interferirem diretamente na soberania da Venezuela. Vale lembrar que mesmo com toda a pressão dos Estados Unidos, Maduro ainda conta com o apoio de Rússia, China e Irã. Agora falando do Brasil, tem um detalhe curioso. Uma aeronave russa da empresa Viacom Zitotrans, que desde 2023 está na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, por fornecer apoio logístico militar à Venezuela, incluindo o transporte de armas para o governo de Nicolás Maduro, esteve em solo brasileiro recentemente. Segundo matérias recentes, o operador do voo preferiu não se identificar e até pediu anonimato ao ser abordado pela imprensa. O governo brasileiro, por sua vez, ainda não deu explicações sobre a entrada da aeronave no país, nem sobre sua permanência por 3 dias na base aérea de Brasília. Também não há informações oficiais sobre a carga transportada ou a tripulação. O avião partiu de Moscou e fez escalas em Baku, no Azerbaijão, Argel, na Argélia, e Conakry, em Guiné, antes de cruzar o Atlântico em direção ao Brasil. Ele ficou em solo brasileiro de domingo, dia 10, até quarta-feira, dia 13 de agosto, sem qualquer registro de voo comercial junto à ANAC, o que sugere uma missão diplomática ou militar. Depois seguiu viagem, passou por Santa Cruz de la Sierra,
na Bolívia, fez uma parada em Bogotá, na Colômbia, e continuou até Caracas, na Venezuela. No fim de semana seguinte, no dia 16, pousou em Havana, em Cuba. E como não poderia deixar de ser, muita gente começou a cobrar explicações sobre essa história, né? Mas até agora nenhuma resposta oficial foi dada. Então olha aí a confusão, hein? Entrar em mais uma colisão aí com os americanos definitivamente não seria uma decisão muito inteligente. Mas enfim, né? Voltando para a treta aí entre os Estados Unidos e Venezuela, a CNN informou que, apesar do anúncio sobre o envio dos navios, no dia 19 aí um funcionário do Departamento de Defesa afirmou que ainda não há embarcações americanas na região e que elas não receberam ordens para avançar até lá. Segundo os portais de notícia, a previsão é de que os navios cheguem até dia 20, né? Agora esperar então para ver os próximos capítulos dessa história. Para os apoiadores aí de Trump, sua intenção com isso seria dupla, né? Proteger os americanos do narcotráfico e ao mesmo tempo conter a expansão aí do socialismo nas Américas. Para outros, né, tudo isso não passaria de uma cortina de fumaça para turvar os deslizes aí que ele vem cometendo no seu governo. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Será que Maduro, enfim, vai sofrer as consequências de tudo que ele fez na Venezuela? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!